pessoal! Oi, gente! Tudo bem? Estamos de volta para mais um Plantão Dona Geek. E o assunto vai ser o quê? Novela! Parte 2. Deixamos um assunto pendente no primeiro, claro, para que você viesse assistir o segundo, né? Que foi A Cabana do Pai Tomás. e o ator Sérgio Cardoso. A Cabana do Pai Tomás, gente, ela passou de 1969 a 1970. Mas por que nós falamos desse assunto? Porque naquela época Sérgio Cardoso, um excelente ator, ele era maravilhoso, ele morreu fazendo uma novela. Ele fez um personagem negro, Eu quero o Pai Tomás. que era o Pai Tomás, tá? Só que Sérgio Cardoso não era negro. Então foi a chamada que é hoje Blackface. blackface. Isso. Naquela época ninguém sabia sobre isso, ninguém falava sobre isso e foi encarado como normal, né? Anos depois é que veio toda a realidade de que não era uma coisa legal, porque haviam excelentes atores negros que poderiam ter interpretado esse papel. Nessa novela, gente, tinha uma atriz chamada Ruth de Souza, uma atriz negra, que ela foi a primeira mulher a ser indicada como melhor atriz no Festival Internacional na época. Mas ela não foi indicada porque ela trabalhou na Cabana do Pai Tomás, e sim porque ela trabalhou em Sim a Moça, que era uma novela também de época que relatava Exato. sobre escravos. Tinha muito novela nessa época, gente, abordando o tema da escravidão. Então, e claro, não dá para falar de tema de escravidão sem que os atores sejam negros, Exato. né? Mas não havia o protagonismo, né? O personagem Não. principal. Né? É tanto, se a gente puxar pela memória, né, eu que fui muito noveleira, não existe um personagem negro que a gente fale assim, nossa, esse personagem negro me marcou, porque era todos considerados figurantes. Então, assim, os negros só eram usados realmente em novelas de época que se falava da escravidão. Ou na cozinha, entendeu? Só empregados, né? Exatamente. Só isso. Então, assim, eu não me lembro muito da Cabana do Pai Tomás, porque a gente não tinha TV nessa época, mas a gente Era lia difícil. muita revista E saía, né? E muita mostrava. foto. E o Sérgio Cardoso era famoso, né? Muito. Ele era um astro, Exatamente. ele era famoso. Mas foi assim, foi uma novela que marcou justamente por isso, por ele ser um homem branco fazendo um personagem de um mudo, um velho, né? Que ele era já caracterizado, o pessoal... Naquela época também eles caracterizavam muitos atores jovens como velhos. Também não pegava as pessoas idosas para trabalhar. Então, eu acho que a atriz que eu sempre lembro dela como idosa é a Zilka Salamberry. Eu também, né? E o personagem dela mais famoso é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela era fez a Dona Benta. Benta, né? Né? E foi a mãe dos irmãos Coragem, mas já Exatamente. era uma senhora. Sinhana, né? Era o Sinhana, personagem isso. dela em Irmãos Coragem. Então, eu acho que a única atriz idosa, assim, que eu me lembre era ela. Porque os outros eram tudo caracterizados. Eles usavam maquiagem para se tornar pessoas idosas, né? Então, a Cabana do Pai Tomás nunca houve um remake sobre ela. Não, nunca teve, né? Aproveitando esse gancho dela, né, que ela falou da Cabana de Pai Tomás, vou falar de uma outra atriz também maravilhosa, Léa Garcia. Léa Garcia trabalhou em Escravizaura, gente. Todo mundo odiava o personagem dela, né? Mas ela foi fantástica, né? E Léa Garcia era muito talentosa. Ela ficou conhecida internacionalmente quando ela foi indicada a melhor interpretação feminina em Orfeu, né? Só que Orfeu Negro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Oh, um filme brasileiro ganhou. Não, porque ele foi com uma produção francesa. Ele ganhou como filme francês, com atores brasileiros, contando a história brasileira, mas uma produção francesa. Então, Léa Garcia, em Escravizaura, interpretava a escrava Rosa, né? Ela era debochada, desaforada, ela fazia qualquer coisa para sobreviver, né? E depois que você assiste, você fica com raiva, porque ela judia da mocinha, aquela coisa toda.
Mas não, ela queria sobreviver, como todo mundo queria. Mas uma excelente atriz, porque a Isaura tinha pele clara, né? Então tinha lá todos os privilégios. Exato. Né? Mas Léa Garcia nos deixou, mas uma excelente atriz. O final dela na novela não foi legal. Não, mas porque ela era um personagem que foi feito para ser odiado. Já o remake que foi feito, o personagem dela não morre. Né? No remake. Eu não assisti. Ela não morre nesse remake, que foi com a Bianca Rinaldi. Isso. Na Record, tá? Essa novela tinha cenas muito chocantes, muito fortes, principalmente a parte dos castigos, né, que os negros levavam, que eram impostos pelos seus senhores, né, donos da vida e da morte deles. Exatamente. Então, assim, os negros não tinham poder de nada, gente. Aliás, eles eram considerados pessoas sem alma, né? Que não tinha alma. Então, esse tema era muito abordado. Tem uma novela que está passando agora, gente, que é Tieta. A pessoa quiser ver, vale a pena ver de novo, né? Tieta. Não é remake, tá, Não é gente? remake, viu, gente? É a original que está passando na parte da tarde. E a gente acaba rindo de algumas coisas, né? Que nem o bafo de bode, né? Os personagens, e o próprio personagem da Perpétua, que é um ser humano horrível, gente. Perpétua é horrível. O bafo de bode entrou para ficar poucos episódios, porém, o pessoal gostou tanto dele, que ele ficou, né? Que ele acabou ficando, né? Então, assim, a Tieta está sendo reprisada agora, né? Se discutiu ali temas. Na época até foi comentado como é que ia passar uma novela, né? Que se falava de incesto, porque ela tem um romance com o sobrinho, né? Se ia ser cortado essa parte, se não ia, e eles acharam que iam ter que cortar muito a novela. Tirar tudo, Mas né, ia ter que cortar a novela inteira, né? Porque Mas a novela passou numa época onde não poderia e hoje já se questiona uma série de coisas. Exatamente. Então, né? assim, então ali tem muitas questões, principalmente da parte moral, né? Tem a Perpétua lá. Prefiro não comentar. Então, assim, você acaba se divertindo assistindo a Tieta. Tem novelas que são maravilhosas, está sendo reprisada também uma das Helenas. Tem, acho que é uma das tem Helenas. um monte, não sei, porque Não eu nunca assisto. vi nenhuma Helena, nem original, né? Não, eu não. fiz. Não, aí gente, tem muita novela. Tem, gente. Mas o que eu gosto mesmo é novela de época, tá? Aquela novela de época, eu sou igual minha filha mais nova, aquelas roupas, aquela coisa toda, né? E a novela de época que eu mais gostei, que, sabe, foi Força de um Desejo. A Malu Mader. Isso. E o Fábio Assunção. Gente, eu gostei muito dessa novela. Ela tá no Globoplay, tá, gente? Se vocês quiserem ir lá conferir, que eu tô falando a verdade, tá? Conta a história. Ela é uma cortesã famosa. Se vocês quiserem saber o que é cortesã, procure no Google. Googles. Né? No Googles, né? E ela se apaixona por um aristocrata. E aí eles vão ter que enfrentar uma série de preconceitos e tudo. Eu gostei demais dessa novela, porque ela foi uma das únicas novelas onde o mocinho não caiu no golpe que quiseram dar nele, né? Então, eu também não vou contar, vai lá assistir a novela para saber, tá? É uma novela muito legal, é a novela de época que eu mais gostei de outras, né? Outras novelas de época que são adaptadas de livros, né? Teve Senhora. A Senhora... que também foi adaptada de livro. De Feijão livro. E o Sonho, que é né? adaptada de um livro. Meu Pé de Laranja Lima. Que é de um né? livro. Né? Então, essas histórias de adaptação. A Moreninha, que é Sim, de um a livro. moça. Sim, a moça me faz lembrar meu netinho cantando. Sim, a moça. Éramos 6, né? Exato. E, é claro, eu não podia deixar de falar das novelas que foram adaptadas dos livros do meu autor favorito, Jorge Amado, né? Que é Gabriela, né? E Tieta, que nós já falamos a respeito, né? Gente, ela falou de Gabriela, eu não gosto do remake. Eu não assisti, eu Mas li o a livro. primeira que né? foi com a Sônia Braga, Que novela, gente. entendeu? Que ela novela. era uma retirante, né? Gabriela, fugindo da seca no Nordeste, ela foi para Ilhéus, na Bahia, para tentar sobreviver e foi trabalhar lá de cozinheira
para o seu nascer. E Gabriela era ingênua, bonita, né? Mas era uma pessoa ingênua, não tinha maldade. Para ela se dar, era muito natural, era coisa da natureza. O que não era para os fofoqueiros de plantão, que o que mais tinha naquela cidade era fofoqueiros de plantão. E o auge de Gabriela, gente, foi a greve do Bataclan. Fizeram aquela greve, as meninas, né? Lá, as prestadoras de serviço, fecharam o Bataclan e os coronéis não tinham para onde ir e começaram a incomodar suas esposas, que foram falar com o padre, para que o padre fosse falar com Maria Machadão, a chefe do Bataclan, para ela reabrir, porque a única coisa que elas queriam era ir à missa e à procissão. E não podia. O remake, a Maria Machadão, foi um personagem da Ivete Sangalo. Isso, né? Mas eu não assisti. No remake de Gabriela, a Maria Machadão era a Ivete Sangalo. Um ator que trabalhou nas duas, não sei se tem mais, mas esse com certeza eu sei que trabalhou nas duas, pois é Wilker, que nos deixou. Né? Já vi que era um excelente ator também. Ele fez 2 papéis, num ele era o Mundinho Falcão, no outro ele era o coronel jesuíno, né, que matou sua esposa. Mas uma novela excelente. O livro também, se tiverem oportunidade, leiam. Gabriela. Mas se você assistiu o nosso primeiro episódio, nós falamos de Chica da Silva, que era com Thaís Araújo. E teve uma novela com Thaís Araújo que eu adorava, que era Cheias de Charme. As Empreguetes. As Empreguetes. A gente chamava, era cheia de charme, mas a gente falava que era as Empreguetes. Era as Empreguetes, mas né? Não era. A novela era cheia de charme. Alegre, gostosa. Eu acho que foi uma das últimas. Depois disso eu ainda assisti mais algumas, mas essas 6 horas a gente estava lá. Exato. Né? Era uma novela que prendia aquela música dela. Todo dia acordo cedo, oro longe. Até hoje todo mundo canta essa música. Então, assim, para vocês verem. E ficou alguns bordões, principalmente a força que tem novelas, gente. Até hoje tem novelas. A Cláudia Abreu, né, Curica, né, ficou esse, né, chamava. As Empregadas mas foi uma novela bem legal. Vou falar aqui, gente, que a produção tá cobrando pra gente não esquecer, óbvio, né, de uma novela que tá aí. Ela já comentou a respeito no primeiro bloco, mas eu vou falar agora do remake. Né? Não assisto. Eu disse que não assisto o remake, mas... Não assisto. Eu mantenho minha palavra. Eu mantenho minha palavra. Houve toda aquela polêmica. Eu gosto muito da Thaís, né? Houve toda aquela polêmica antes de começar a novela, as escolhas dos atores. A Raquel era uma mulher branca no primeiro, aí escolheram a Thaís, uma mulher negra, a Maria de Fátima, né? E eu fui, claro, conferir. Eu vou assistir, mas só vou assistir esse, deixa pra lá. Mas, gente, a Thaís está dando um banho. Não vou ficar comparando, eu não acho justo ficar comparando as atrizes. Cada uma tem a sua forma de interpretar. Exato. Eu assisti a primeira versão, passou em 88. Ela foi de 88 a 89, né? Ela começou 16 de maio de 88 e foi até 6 de janeiro de 89. Eu não assisti, tá, gente? Tá? Porque... Então eu assisti essa novela, ela abordava temas como corrupção, ética, ambição, inversão de valores. Qualquer coincidência não é mera, né? Essa novela é de Gilberto Braga. Gilberto Braga fez várias novelas para a Rede Globo. Era parceria com Agnaldo Silva e Leonor Barcelos. Isso. Então, e voltando, a Raquel... Como eu já disse, não vou comparar, porque como ela... Em 1988, gente, eu entrava às 15 horas e saía às 23 do trabalho, então não dava para assistir, né? Mas você ficava sabendo, tinha as revistas, tinha, né, aquela coisa toda, você sempre sabia de alguma coisa. Então não estou comparando, da mesma forma como não estou comparando Bela Campos com Glória Pires, né? Eu acho que não é justo com as atrizes, cada um tem a sua interpretação. Qual é o tema central? Eu tenho vontade de estapear, às vezes, a Raquel, né? Porque ela, é claro, é a filha dela. Fica difícil você acreditar que a sua filha vendeu sua casa, deixou você na rua, sem absolutamente nada, com a mão na frente e outra atrás. Mas foi exatamente isso que Maria de Fátima fez, né? Deixou Raquel na rua. Ela herdou a casa do avô, estava no nome dela, mas não era para ela vender, porque ela quer ser rica, ela é ambiciosa, né? Ela não tem limites. Então,
A novela tá aí e eu tenho que confessar, gente, que eu já vi 5 episódios, tá? Gente, eu acho assim, as novelas tiveram escritores, né, que antigamente tocavam em temas muito sérios, né? Dias Gomes mesmo foi um excelente escritor de novela, ele falou de temas importantes nas novelas, ele tentava, né, bravamente, né, falar sobre terras, latifúndio e corrupção e um monte de coisa. Então, assim, essa novela Vale Tudo, eu acho que é uma coisa bem atual mesmo. Ela passou em 88, mas é um tema atual de hoje. Porque corrupção, gente. E o que eu também gosto, eu acho que o que me pegou foi a abertura da novela. Eles não mudaram a abertura, é a mesma música, cantada naquela voz maravilhosa de Gal Costa, escrita pelo Cazuza, que se ele tivesse aqui, ele também estaria nas ruas gritando anistia não, entendeu? Então, que ele era um poeta. Foi isso. Me arrepia. Toda vez eu não assisto a abertura de nada. Tá lá, pular a abertura. Eu vou lá e eu pulo. Mas a abertura de Vale Tudo, porque eu quero ouvir Gal Costa cantando, né? Eu acho que a gente tem que dar uma chance. Quem assiste, porque eu não assisto, então não vou dar chance nenhuma. Né? Porque realmente esse negócio, como eu assisti a primeira versão, eu vou ficar fazendo comparações. Então, mas eu não vi. Como eu já disse, meu trabalho não me deixava ver novela. Assim, ela, e quem está assistindo agora, que não viu a primeira, vai assistir como uma novidade, com uma empolgação. E não vai procurar na internet para comparar, não. Né? Que nem assim, todo mundo está ansioso por personagem central que ainda não entrou na novela. Que é? Será? Quem? Odete Roitman. Exatamente, gente. Que era Beatriz Segal. Gente, Beatriz Segal era uma fantástica, atriz maravilhosa. Né? E esse personagem dela marcou a carreira dela para sempre. Então, assim, é claro que as pessoas vão fazer comparação. É óbvio. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mas eu acho que tem que dar uma chance para a novela, para os atores que estão aí. Também, estão muito bem. Tem alguns canastrões? Tem. Em toda novela tem. Eles dão o ar engraçado na novela. Tem alguns atores, tem que eu gosto muito de ver, principalmente aquele, eu vou dizer, o menino do Cidade de Deus, o Firmino, né? O Zé Pequeno, que está na novela e tem um núcleo familiar, né? Então é bem legal. É claro que tem os haters. Mas que muda? Gente, é um personagem, pode mudar, não é real. Entendeu? Pode fazer ele azul, verde, laranja, e daí, entendeu? Vai caçar o que fazer. Gente, eu já assisti muita novela brasileira, espanhola, mexicana, turca, tudo que é novela eu já assisti. Então, aproveitando, foi ela que começou. Tá? Rapidinho aqui eu vou falar para vocês da novela que a família inteira assistia e assistimos, que era Betty a Feia. Não podia deixar de falar em Betty a Feia, tá, gente? Para fechar com chave de ouro. Exato. Se você quer conhecer, vá no Google e procure Betty a Feia. Exato. Tem várias versões lá, tem umas versões que não vale a pena. Tá no Prime Video. Tá no Prime. Se você tiver um tempinho, assista a novela Vale Tudo. A gente não tá ganhando nada para fazer propaganda dela, mas dê uma chance à novela, aos atores, eu acho que o mais importante. Vai aplaudir Thaís Araújo e Bela Campos. Ela é uma excelente atriz, vai dizer a que veio. Vamos também dar uma chance para a atriz que já, coitada, nem apareceu na novela, já está sendo massacrada. Exato, ela é a Débora ótima, Bloch, né? Vamos dar uma chance. Assistam, eu não vou assistir, ela vai, mas ela vai me contar depois. Ela vai contando, tem jeito. E é isso, gente. A novela está aí, a novela chega em todo o Brasil, porque nem todo mundo tem dinheiro para streaming. A novela chega em todo o território nacional, as pessoas param para assistir quando chegam em casa. E é isso. Não assiste novela que é brega. Não, assiste sim. Não, é relaxante para quem gosta, para quem curte, entendeu? Vá lá, assista, vá aplaudir os nossos atores. Exatamente. Tá bom? Tchau. Tchau.